Bom, o primeiro assunto de hoje é o colar da Michelle, que ela nunca viu, nunca usou, nunca tocou. Parece aquela história do Miranda, que criou aquela história de compra de vacina indiana, que nunca se comprou. É sobre o nada, sobre o presente que não foi entregue, presente que não foi recebido, presente que foi sequer usado. E que, se fosse usado, seria legalmente usado durante o período da presidência da República e depois deixado no acervo do Palácio do Planalto como presentes de valor. É um colar de diamantes recebido da Arábia Saudita, entregue ao ministro de Minas e Energia. Não foi nem entregue ao presidente da República, que nem estava lá. O ministro trouxe, um auxiliar dele vinha trazendo na bagagem, que foi... Eles nem sabiam que tinha no pacote, aí o raio-x pegou. Ficou na Receita Federal e o Palácio do Planalto não conseguiu regularizar no Palácio do Planalto porque ficou na Receita. Agora passou, a Receita não viu, um relógio Chopard, caneta, abotoadura e anel, e algo parecido com rosário. Eu acho que é uma peça que os árabes usam muito para ficarem pacientemente ali, pensando na vida. E foi lá para o Palácio, foi para Gabinete de Documentação Histórica. Então, é barulho para a gente não olhar os demais problemas aqui do Brasil. E atrapalhar o Bolsonaro, que estava numa convenção conservadora em Washington, junto com o Donald Trump. E fez um discurso para a plateia lotada, muito aplaudido. Eu vi o discurso inteiro. Foi um belo discurso, daqueles que orgulha o brasileiro, que não envergonha o brasileiro. Né? Eu já cobri discursos no Congresso americano de presidente brasileiro que eu morri de vergonha porque sequer dava para entender que língua ele estava falando. Lá pelas tantas a gente percebeu que ele estava lendo em espanhol. Enfim, uma narrativa aí que está toda documentada, né, e que vai ser igual àquela história do Miranda, dos irmãos Miranda, sobre a vacina indiana. Vai ser mais ou menos isso. O presidente, no sábado, está lá falando de uma aliança com Trump, aliança pelos valores conservadores, de Deus, pátria, família e liberdade. Né? Eu vi gente do PL falando em aliança com o Partido Republicano. Não pode. Aí me disse, não, mas o PT tem aliança com o Partido Socialista. Não pode. Pelo que eu sei, não pode haver aliança com partido estrangeiro. E a CPI, gente? 189 assinaturas de deputados, 33 assinaturas de senadores, mais do que suficiente. Seriam necessárias 171 de deputados, 27 de senadores, ou seja, 1/3 de cada casa. Só que das 189 já parece que baixou para 187. 2 deputados retiraram a assinatura. Celso Silveira. O outro que tirou a assinatura é o Chiquinho Brazão, do União Brasil, Rio de Janeiro. Eu sou do tempo que se chamava muito do fio do bigode, né? Deu a palavra, está aqui, o fio do meu bigode como garantia. Pronto, são pessoas com ética. Por falar em ética, vocês viram o Estadão de hoje? As empresas têm processos no judiciário, mas também patrocinam eventos do judiciário. Não dá para ter ligação nenhuma. Né? Gente, tem mais uma aqui. Polícia Civil de São Paulo prendeu o José Rainha, conhecido lá no Pontal do Paranapanema. José Rainha Júnior, líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, bem ampla. Qual é a acusação? Extorsão. Extorsão é assim, né? Ou paga ou a gente invade. 6 proprietários foram vítimas dessa extorsão. Deixa eu revelar para vocês uma conversa com o então ministro José Dirceu, foi 2003 ou 2004. E aí eu perguntei para ele sobre as relações com o José Rainha Júnior, lá do Pontal do Paranapanema. E o que ele me contou fecha com a acusação de agora. Exatamente isso.
continuou o mesmo. O pessoal de lá, eles promoveram o Carnaval Vermelho, para quem não pagou. E aí a polícia apreendeu um fuzil 5,56, aqui está escrito espingarda, mas 3,57 deve ser uma carabina. É um 38 mais potente. E duas 12, a espingarda 12. Né? O pessoal está se defendendo. Invasões, né? Está lá aquela invasão lá em Suzano, da Suzano Papel e Celulose, lá na Bahia. Os invasores dizem que não se come eucalipto. Então não pode plantar eucalipto. Mas eucalipto se lê, se aprende, se faz papel com eucalipto, se faz livro com celulose de eucalipto, se faz muita coisa. Quem sabe até a mesa em que se senta para comer seja feita de eucalipto, se for bem tratado, né? Invasões no governo Lula foram 1.968 registradas. No período Bolsonaro, 14. Aí vocês dizem, não, Bolsonaro ficou só 4 anos, Lula ficou o dobro disso. Então, por ano, Lula, 246 invasões. Bolsonaro, quase dá 4, né? 14 por 4, vamos dizer que seja 4. Dá 3,5, né? Bem diferente. Esqueci de falar lá no início, é Dia Internacional para Desarmamento, não proliferação de armas, pela paz e pela liberdade. E, por coincidência, 55 países assinam, mas não o Brasil, uma declaração das Nações Unidas denunciando desrespeito aos direitos humanos e às liberdades e à democracia pelo ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Interessante que os diplomatas brasileiros participaram da feitura do texto final. E tinha ordem de cima que tinha que dizer que tem que resolver isso pelo diálogo. É a mesma frase do ministro do Desenvolvimento Agrário sobre a invasão lá de papel e celulose lá da Bahia. 1.550 invasores numa empresa que emprega 7 mil direto, beneficia 30 mil. Né? Pois é. O Brasil não assinou. Que vergonha. Apoiamos uma ditadura que, imagina, é tão forte a ditadura que prendeu 222 presos políticos. Que coisa, né? Eu sei o que vocês estão pensando. E prendia, aparecia candidato, ou candidata também, à presidência da República e mandava prender, para ter só ele. Daniel Ortega, da Revolução Sandinista. Expulsou padres. Bom, gente, tem aí, infelizmente, eu sempre termino com boas notícias, tem um mau sinal aí. A FenaBrave é a Federação Nacional dos Revendedores de Veículos, né? As vendas de agora, neste ano, são menores que do mesmo período de 2006. Apenas 130 mil veículos. É a economia assustada. De Brasília, Alexandre Garcia.